Boa tarde, gente. Bem-vindos ao Simples Assim Psicologia. Meu nome é Márcia Vasconcelos, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, ative agora o sininho, se inscreva, seja bem-vindo e compartilhe esse vídeo, aproveite e curta, que hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante em continuidade a esses temas de Outubro Rosa. Hoje nós vamos falar sobre a entrada do terceiro na função dual do relacionamento mãe-bebê, mãe-criança, mãe-filho, ok? É um tema que já vinha sendo pedido e ele dá uma continuidade ao que a gente estava conversando. Mas antes, eu queria te fazer uma pergunta. Se você assistiu o vídeo anterior a esse, ou exatamente anterior a esse, que fala da comunicação e suicídio, como você se comunica, eu deixei uma pergunta, uma tarefa, uma sugestão para você lá no finalzinho. Para você, durante essa última semana, você tentar assim, melhorar, aprimorar um pouco a sua capacidade de comunicação. Procurar reforçar, elogiar, observar como você se comunica, ser mais direto, mais objetivo, mais assertivo. E então, você conseguiu? Diz aí nos comentários se você conseguiu. E se você não assistiu esse vídeo, vai lá e assiste. Bom, para falar sobre a entrada do terceiro da função paterna, é importante a gente retomar um pouquinho alguns conceitos que ainda não foram colocados aqui de uma maneira muito clara. E como o canal se propõe a falar sobre a psicologia de uma maneira mais simples, mais direta, simples assim, na medida do possível, apesar de alguns conceitos psicanalíticos serem difíceis, eu vou tentar ao máximo simplificar aqui para vocês poderem compreender. O relacionamento da mãe com a criança, a gente costuma conceituar e costuma definir como um relacionamento simbiótico e um relacionamento dual, né? Isso a gente até já conversou um pouquinho antes. Por quê? Pela própria questão do vínculo entre a mãe e a criança desde a gravidez. Então, existe uma comunicação inconsciente entre a mãe e o bebê. E essa comunicação, ela continua acontecendo pós-parto. E sobre esse tema, eu vou estar me aprofundando um pouco mais no próximo vídeo, ok? O fato é que, no geral, a criança ela tem um vínculo estendido até aproximadamente os 4, 5 anos de idade com essa mãe. Um vínculo esse que fica conhecido, né, dentro do círculo da psicanálise como complexo de Édipo. O Freud, ele criou duas teorias a respeito da questão edípica. Uma em 1910, num primeiro momento, ele não se referiu ao termo complexo de Édipo, mas sim ao que ele denominou na época de complexo nuclear, né? Já que ele acaba dizendo que o complexo de Édipo é o núcleo das neuroses. E nesse momento inicial, a relação erótica, né, da criança com os pais era de amor e ódio, amor à mãe e ódio ao pai, ok? Num segundo momento, em 1931, o Freud postula em linhas gerais o seguinte: o primeiro objeto amoroso de ambos os sexos, quer dizer, tanto da menina quanto do menino, é a mãe. Por que o primeiro objeto amoroso de ambos os sexos é a mãe? Justamente por conta dessa questão, né? Dessa simbiose, desse relacionamento intrauterino, desse momento, né, dual, dessa relação dual, em que a mãe ela tem esse olhar, a mãe ela fala pelo bebê, vamos colocar assim, né? A mãe ela nomeia os objetos e inclusive Lacan, da escola francesa, ele pega muito bem, né, a teoria freudiana, e quando ele relê, né, e ele reinterpreta o Édipo,
ele vai fazer uma releitura do Édipo muito bem feita e ele renomeia o complexo de Édipo, concebendo o Édipo como um processo que se desenvolve em 3 tempos. Eu não vou falar aqui do complexo de Édipo e desse desenvolvimento, né, desse processo em 3 tempos, porque é muita psicanálise para o que a gente se propõe. Mas o que acontece? A mãe é que nomeia para a criança o pai, ela que apresenta para a criança o pai, né? Então a entrada do terceiro na vida da criança é nomeada, é apresentada pela mãe. Então o modo como essa mãe fala do pai, né, estando ele presente e ausente, porque muitas vezes a mãe ela fala de um jeito com a criança quando o pai está presente, de outro jeito quando o pai está ausente. E a criança ela vai absorvendo tudo. Vocês lembram daquele vídeo que eu falei sobre a mensagem paradoxal, o duplo vínculo, né? Então a mensagem paradoxal ela acontece quando ocorre uma contradição, né, entre o que uma pessoa fala verbalmente e o que ela diz não verbalmente, né? Onde ocorre uma contradição, um paradoxo, né, entre o que uma pessoa quer dizer e o que ela diz. E isso cria uma confusão, isso gera uma confusão no receptor da mensagem. Então, muitas vezes a mãe fala para a criança: seu pai é maravilhoso, na frente dele. Papai, você tem que obedecer seu pai, mas faz uma série de conluios, de conchavos, guarda segredos, não fale isso pro teu pai, né? Então, assim, a mãe, é claro que a mãe, a mulher, né, e a do feminino, ter uma flexibilidade maior. E o pai uma rigidez, o masculino ser mais rígido em determinadas situações. Tanto que é muito comum os filhos normalmente tentarem negociar ou usar a mãe como mediadora de determinadas situações do que o pai. Isso por quê? Porque a função paterna está sendo bem cumprida, está sendo bem realizada. E a função materna, idem. Os dois estão cumprindo bem essas funções, esses papéis. Os papéis não estão invertidos nem trocados. Essa criança, ela antes de nascer, ela também já é falada. Ela vive num meio que fala dela. Então, vocês percebem o quanto que é importante a questão da linguagem, que é o simbólico, né, que vai adentrando culturalmente, vai perpassando e adentrando culturalmente na vida dessa criança, o quanto que ela ouve, o quanto que ela vê, e a importância dessa mãe de nomear e de se referir, de se dirigir a esse pai, para fazer com que ele possa ir entrando na vida dessa dupla, mãe e filho ou mãe e filha. Num desses meus vídeos que ficaram atrás, você, se não viu ainda, veja, eu acho que é justamente esse do duplo vínculo, da mensagem paradoxal. É muito difícil para determinadas mães romper o cordão umbilical simbólico, né? E, consequentemente, fica muito difícil também para elas introduzirem essa figura do pai. Porque a entrada do terceiro numa relação dual é sempre complexa. Num casal que se casa, que namora, que faz o noivado ou não, que se junta, que se casa, né? Quem é o terceiro quando a mulher fica grávida? É o filho. Por quê? Porque o filho, ele vai romper com o seu nascimento aquela unidade de casal, né? Depois se forma uma outra dupla, e essa dupla é a mãe com o filho, na maioria dos casos, né? Por quê? Porque essa mãe, ela vai dar para o filho o máximo de atenção possível durante os primeiros anos, até porque ele necessita mesmo. E a mãe, nesse caso, ela fica muito ali por conta dessa criação, né?
dessa atenção, desses cuidados. Ela, ao mesmo tempo que ela fica muito consumida por isso, ela também fica muito absorta nessa realidade. Ela sente prazer com isso, né? Eu já falei nesse vídeo atrás aí que a mãe, o filho é um objeto de desejo da mãe. A mãe se realiza através dessa criança. Por quê? Porque o filho é um reflexo especular, como se fosse um espelho da mãe, né? É um ego, o filho é um ego sujeitado, não é sujeito. Então a mãe apresentar esse pai para essa criança, não é apresentar no sentido de que o filho sabe que é pai, né? Mas é simbolicamente falando, permitir que esse pai cumpra essa função, né? De lei, de regra, de castração, né? De proibidor, né? Simbolicamente, né? Dessa união aí, né? Dessa união simbólica, né? Que faz com que essa mãe, esse filho ou essa filha sejam unidos e que estejam ali num entrelaçamento prazeroso. Isso é uma função materna que necessita que essa mãe tenha maturidade emocional para que ela própria se limite, porque ela vai se castrar, ela precisa se dar o corte, e isso é difícil, é um ponto assim de transição difícil. A entrada do terceiro em qualquer relacionamento não é fácil, por isso que relações triangulares, e quando eu estou falando de relações triangulares aqui, eu não estou falando de relação de traição, não pensem só em relação de traição, eu estou falando que relações triangulares são sempre problemáticas, obviamente que é traição, mas por que elas são sempre problemáticas? São sempre frutos de fantasia, inclusive, também, são muitas vezes, não vou dizer sempre, mas muitas vezes frutos de fantasia, aí entra a traição, muitas vezes traição imaginária. Porque a gente tem aí uma triangulação, a triangulação que remete e repete a essa triangulação edípica, lá da cena primária, né, da nossa cena primária inicial, que ficou perdida lá atrás. Como é que foi essa triangulação inicial lá com nosso pai e nossa mãe? Como é que foi esse Édipo, essa marcação edípica inicial, né, que é o núcleo das neuroses, segundo Freud. Por que é complexa? Porque a entrada do terceiro não é fácil numa relação dual. A entrada de um terceiro amigo, numa dupla, gera um ciúme, gera uma instabilidade. A entrada de um terceiro em qualquer tipo de relacionamento, né? Por exemplo, você tem a mãe, o pai e um filho, ela fica grávida, você já vai ter que dividir. Por que a criança fica tão... muitas vezes ela quer um irmão, mas na hora ela vê que ela queria, mas ela não queria relação de sentimento ambivalente. Por quê? Porque ela vai desenvolver com essa mãe, que é o primeiro amor dela, uma relação triangular. Ela, o irmão e a mãe. Então, essa marcação triangular, prestem atenção, ela sempre gera, ou na maioria das vezes ela gera algum desconforto para um dos três, ou dois dos três, ou até mesmo os três dos três, porque depende de como foi realizado o Édipo lá atrás, e isso pode gerar fantasias de traição, ciúmes, esse tipo de questão. Finalizando, essa função paterna, ela é importantíssima para que exista a lei, o limite, a regra, para que ela seja introjetada, internalizada pela criança desde cedo, desde aproximadamente 4, 5 anos de idade, ou antes mesmo, né? E nós estamos vivenciando uma geração que tem uma ausência, uma anomia, né? Uma ausência de lei, uma ausência de regra, uma dificuldade de lidar com as frustrações, o que está gerando muita ansiedade
muita depressão, muito aumento no número de casos de suicídio, porque é uma dificuldade, uma incapacidade de resiliência. Essa questão da dificuldade da entrada do terceiro, que marca essa interdição, que marca a norma, que marca a regra, que marca a lei, que marca a proibição, que é a castração simbólica desse Édipo, né, dessa relação dual, dessa relação simbiótica, dessa relação de prazer, em que o gozo ele é ininterrupto, né, entre uma dupla, simbolicamente falando, né? E isso culturalmente a gente percebe, né, o quanto que isso é destrutivo, porque essas relações de dupla simbiótica elas são vivenciadas com muita intensidade, mas com muita destrutividade também. Então, o objetivo desse vídeo é a gente poder ir refletindo sobre como é importante a gente cumprir os nossos papéis, as nossas funções mesmo, né, dentro da família, na sociedade, né, pedindo sempre orientação e sabedoria a Deus. Deus nos criou, Ele sabe das nossas dificuldades, Ele sabe das nossas limitações e também dos nossos dons, dos nossos talentos, das nossas capacidades. Então, que Ele nos dê força para que nós possamos, nesses tempos tão difíceis de educação, nesses tempos tão difíceis de vida mesmo, que nós possamos, então, pedir a Ele, que é o Criador, que Ele nos capacite para que nós possamos viver, né, e assumirmos as funções para as quais nós fomos criados. Bem, eu vou ficando hoje por aqui. Eu espero que esse vídeo tenha acrescentado e abençoado a vida de vocês. Se você gostou, curte, compartilha, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho e até a próxima, se Deus quiser. Um beijo grande.